Olá, boa tarde a todas e a todos. É com alegria que eu tenho a oportunidade de participar pela primeira vez, né, e agora nessa sétima edição do Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia. Meu nome é Suzane Queiroz, eu sou arquiteta formada pela UFRJ em 97, né, há 25 anos eu trabalho ativamente no campo da cenografia, principalmente na área de shows e sobretudo na área de exposições. Eu, desde 2016, eu retornei, né, ao ambiente acadêmico para lecionar cenografia em faculdade de arquitetura. Hoje eu sou coordenadora da pós-graduação de cenografia na PUC-Rio, coordenadora e professora, né? E eu sou doutoranda em arquitetura pelo PROARC da UFRJ. Né? Eu sou mestre em design na PUC-Rio e doutoranda em arquitetura no PROARC na UFRJ. Eu faço parte do grupo Entre Arte, Arquitetura e Paisagem, o EAAP, que fica dentro do LANA, que é um laboratório de narrativas em arquitetura, no PROARC. Eu conto com a orientação da professora Fabiola Zono e a coorientação da professora Ethel Pinheiro. A minha tese se dedica, né, às exposições como um dispositivo mediador do corpo e do espaço na contemporaneidade. Então, ela é uma tese que está completamente envolvida, né, nas articulações aí em curso, né? Então, sem aquele distanciamento favorável e confortável, né? Eu me mantenho, né, com um olhar atento às exposições em curso e às experimentações de linguagem e articulações que produzem os espaços expositivos na atualidade. Mantenho também meu corpo em laboratório permanente, né, e experimento esses espaços para que essa experiência física dê espessura, né, à investigação e análise crítico-teórica, né, que eu proponho fazer. Bom, a nossa percepção, né, passou por grandes transformações ao longo da crise que vivenciamos, né, e ainda estamos vivenciando nos últimos 2 anos e meio, e ao termos as nossas atividades cotidianas digitalizadas em uma escala sem precedentes, né, a gente grande parte da população se tornou mais sensível, ou pelo menos com mais disposição para experiências que envolvam tecnologia, né? Então, isso talvez seja aí um fator, né, do grande sucesso dessas exposições ditas imersivas, por trazerem todo esse aparato tecnológico e tal. E aprimoramos a qualidade da nossa capacidade de produção de presença em experiências digitais, né? Então, é muito interessante, é muito grande, ao mesmo tempo uma antecipação e uma consequência, né, de tudo que a gente está vivendo nesse momento. Bom, cada contemporaneidade busca novas maneiras de compartilhar o conhecimento, novas maneiras de aprendizado e registros, né, da memória, através de exposições, seja em antecipação ou em consonância com o desenvolvimento técnico, tecnológico e cultural das sociedades. O intuito, né, de colocar luz sobre o viés fenomenológico, né, das experiências corporificadas, né, nessas exposições marcadas por uma retórica extremamente comercial, eu considero bastante rico, justamente para que a gente traga à visibilidade, né, articulações que podem ser, né, tanto movimentos inaugurais como experimentações e possibilidades da gente visualizar, né, em tempo real, erros e acertos, né, que conduzam aí a um aprimoramento, né, no sentido de organização desses espaços. Bom, então, uma pergunta que eu me faço é o que é imersão e o que é imergir em imagens no século XXI. Vou trazer aqui alguns highlights, né? Algumas coisas, algumas percepções específicas dessas exposições, né? Monet à beira d'água, Portinari para todos, Van Gogh e seus contemporâneos e Beyond Van Gogh. Trago rapidamente aqui o panorama, né, como uma volta ao passado, né, para que a gente possa fazer uma interpretação, né, inédita, com uma, digamos, uma espessura do que já foi testado no passado, né, em termos de controle de público, orientação de ponto de vista, organização espacial, estratégias como faux terrain, né, que era a colocação de elementos cenográficos, né, para a composição dessas imagens, né?
Como sistema de análise, eu elenco alguns componentes, né, como obra, corpo, espaço, tecnologia, imagem, luz, som. Acho que a gente pode colocar no aprofundamento dessa pesquisa mais elementos também, mais componentes. E como eles se articulam, né? A obra com o espaço, com a tecnologia, imagem, luz, som, corpo. E como esses elementos se articulam entre si também, né? Então, são elementos... se a exposição é uma máquina de leitura, esses componentes, né, são as suas engrenagens. Então, eles são, ao mesmo tempo, autônomos e interdependentes. Né? A gente tem Monet à beira d'água, que aí a gente tem uma questão espacial de narrativa, né? É uma narrativa que se articula em tempo e espaço com uma duração antecedente, a própria experiência, e uma duração consequente. A gente tem um início aí, que é Monet à beira d'água com uma planta, todas elas apresentam um preliminar. Isso aqui é o Van Gogh e seus contemporâneos, né? Então, no Van Gogh e seus contemporâneos já coloca uma questão de uma linha do tempo e apresenta os contemporâneos de Van Gogh, sobre isso a exposição. Beyond Van Gogh começa com esse túnel super colorido, uma experiência, né, de passagem por entre tecidos através dos girassóis, um momento bem didático, né, com alguns textos inicialmente. E o Portinari para Todos tem uma articulação mais profunda aí, né, com tecnologias interativas que envolvem as crianças, apresenta um espaço já previamente imersivo em cores na paleta de Portinari. Portinari, né? A exposição Portinari para Todos tem uma vantagem, que é a questão da memorabilia, né? E das obras, a presença de obras originais, né? Enfim, então, Portinari propõe um envolvimento mais profundo, aí, o que pode ter contribuído bastante para a qualidade dessa experiência imersiva. Né? Algumas questões que a gente percebe também no espaço em si dito imersivo, que é esse espaço onde os planos, né, as paredes e o piso, principalmente, alguns elementos, eles viram superfícies, né, superfícies de projeção, como diria o Virgilio. Aí a gente já percebe uma presença massiva do público, aparente, né, um ponto de vista sem controle exatamente, o público ocupando espaços nessa barra das projeções, né? Então, sempre presente no nosso ponto de vista as projeções, a obra e o público, como no Beyond Van Gogh, por exemplo, você tem bancos colocados, né, encostados nas paredes. Aqui em Monet à beira d'água, você tem grandes construções no centro, com água, superfícies que se pretendem espelhadas e que, de certa forma, ocupam lugares estratégicos, né, para um ponto de vista favorável. E as pessoas muito acesas por causa da projeção no chão, né, em todo o piso. Aqui em Portinari a gente já percebe aí uma pista muito interessante, que é o público apagado, né, mais escuro, as projeções com uma qualidade absurda e a projeção no piso só perto, né, das paredes, então o público não fica aceso por conta das projeções. Aqui uma articulação bem interessante das paredes se mexendo no momento onde a gente se sente bem imerso, né, nessa experiência. Isso aquilo foi Van Gogh e seus contemporâneos. Aqui já Monet. Aí talvez uma espetacularização, né, no sentido em que eu tenho uma interferência muito grande da iluminação proposta, o som muito presente, que é super importante para contribuir, né, com essa experiência imersiva, não só visível, mas sensível. Ao mesmo tempo, eu tenho uma luz muito aberta, né, tudo muito claro, né, então eu vejo as pessoas perfeitamente, e aí eu talvez veja mais as pessoas com nitidez do que as próprias obras. Por enquanto, né, o que observamos são experimentações que apresentam seus erros e seus acertos, em suas estruturações. Né? É possível que essas exposições imersivas, como hoje nós as conhecemos, sejam uma antecipação de novas maneiras de habitar tais espaços expositivos e de novas linguagens expográficas que se aprimorarão concomitantemente à qualidade de nossa sensibilidade e ao desenvolvimento das tecnologias digitais. Muito obrigada. Essa é a minha bibliografia.
Então, muito obrigada. E aqui uma imagem provocativa, enfim, de uma experiência bastante imersiva no Orangerie com uma obra de Monet.